Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos no primeiro dia da semana, o dia dedicado à ressurreição do Senhor, o dia da vitória de nosso Salvador sobre a morte. Nesse final de tarde, é muito bom saber que você está diante do televisor conosco. Nos próximos 30 minutos, estaremos refletindo pela 15ª vez o tema da ira de Deus, uma verdade esquecida nesses últimos tempos, que escutamos muito falar da misericórdia de Deus, que é uma categoria bíblica muito importante, porém muitos têm uma noção equivocada da misericórdia de Deus e talvez por causa disso, essa categoria também importante em Deus, que é a ira, tenha sido tão pouco falada, tão pouco comentada e, quando comentada, muitas vezes mal interpretada. Pela 15ª vez e pela segunda vez, desde o programa passado, esse é o segundo programa que nós dedicamos ao tema da ira de Deus no Novo Testamento. A ira de Deus nos discursos de Jesus, a ira de Deus nas atitudes de Jesus. Jesus o irado, Jesus o indignado, Jesus que ensina sobre a ira de Deus, Jesus que ensina sobre o furor de Deus, sobre o castigo de Deus, e é preciso falar disso nesses tempos tão difíceis, em que a permissividade campeia com uma horrorosa e preocupante naturalidade, lamentavelmente. Muito bem, e vamos agora a outra parábola de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a ira de Deus. Jesus ensinando, recordando na parábola do joio e do trigo, que a ira de Deus vai se acender contra o joio que está crescendo no meio do trigo. Se essa ira não se acende agora, mas em breve ela se acenderá. Não vamos citar toda a parábola, mas apenas a parte mais importante. Todos nós conhecemos a parábola do joio e do trigo. Vamos citar apenas 2 versículos. Estamos em Mateus capítulo 13, versículos 41 a 42. Vamos ao texto. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Para quem pensa que o Novo Testamento é o testamento apenas da misericórdia, e é fundamentalmente, mas no sentido de que Jesus jamais fala da ira de Deus, Jesus jamais fala de castigo, Jesus jamais fala da ira, isso é um doce engano. Um doce não, um amargo engano. Nos ensinamentos de Jesus, nas parábolas, há explícitas alusões à ira de Deus, ao castigo de Deus, à fúria de Deus. Porém, é preciso analisar com serenidade e não de forma infantil as afirmações de Jesus. E quando uma afirmação não é clara, ela é esclarecida por outra afirmação de Jesus. A Bíblia quase sempre se explica, se não há explicação num versículo, numa parábola, numa palavra, a explicação está em outra palavra, em outro versículo, em outro lugar. Recordemos então, o Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente. E os lançarão. Como é que o Filho do Homem vai lançá-los na fornalha ardente? Deixemos que o próprio Filho do Homem explique. Nesse mesmo capítulo, no mesmo capítulo, ao descrever o juízo final, quais as palavras que o Senhor dirigirá àqueles que estiverem à esquerda? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio, para os seus anjos. E depois ele explica. É a explicação de Jesus, aqui, no juízo final, que explica o texto que acabamos de citar, a explicação da parábola do joio e do trigo, o arremate da parábola do joio e do trigo. Por que tive fome e não me deste de comer? Repare que o inferno
nas palavras de Jesus, tem um porquê. E o porquê não está em Deus. Não é porque eu quero, porque eu decidi, porque eu vou me vingar agora. De forma alguma. A fornalha ardente é uma cruel possibilidade, uma terrível realidade, consequente à decisão do homem. Portanto, o inferno tem um porquê. E esse porquê não está em Deus. É só ler com serenidade. É só ler com atenção as palavras precisas, cirúrgicas de Jesus. Porque tive fome e não me deste. Jesus teve fome e a omissão foi da criatura, foi do condenado, foi daquele que agora vai ser jogado na fornalha ardente como permissão de Jesus. Você criou sua ruína, você criou sua desgraça, você criou sua condenação. Por quê? Essa partícula, ela é explicativa, ela é causal. A causa do inferno não é Jesus. A causa do inferno não é Deus. Deus não criou o inferno. Aliás, a palavra dele é de uma precisão tremenda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. O inferno não foi preparado para nenhuma criatura humana. Se alguém for para lá, ou já foi para lá, porque ele fez, ou deixou de fazer, ou ele fez o que não devia, ou ele deixou de fazer o que devia. Portanto, a ira de Jesus, a indignação de Jesus, a fúria de Jesus, ou a fúria do Pai, nada tem a ver com a ideia de um Deus vingativo com os defeitos humanos, como se Deus fosse carregado das debilidades, dos acessos, dos faniquitos, dos tiques nervosos, dos destemperos que atingem a natureza humana. Conversa fiada. Mas tem mais. Vamos então agora a Mateus capítulo 25, exatamente o capítulo do juízo final. No versículo 41 nós temos uma frase de Jesus, leiamos e expliquemos mais uma prova de que na vida de Jesus, no discurso de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, temos, do mesmo jeito que a misericórdia, temos a ira de Deus, temos a indignação de Deus contra o pecado, que não passará impune, que poderá ter uma cruel, triste, horripilante recompensa. Vamos ao texto. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Como já disse ainda há pouco, uma prova, várias provas aqui nesse mesmo versículo, de que o inferno nada tem a ver com o querer de Deus, retirai-vos de mim, afastem-se de mim, distanciem-se de mim, malditos. A expressão maldito significa, eu não posso dizer nada de bom de você. O maldito não é o amaldiçoado. Quando alguém é amaldiçoado, supõe um amaldiçoador, alguém que amaldiçoou. Mas quem diz que Deus amaldiçoa alguém que ele cria? A não ser que tal pessoa seja responsável por um pecado, e enquanto é responsável por esse pecado, dele é culpado, dele ainda não se arrependeu, não foi purificado desse pecado, portanto, não voltou à condição de inocente, obviamente que merece verdadeiramente o qualificativo de maldito. Como se pode falar bem do pecado? Como se pode falar bem de uma pessoa culpada diante de Deus? Distinga-se o pecado do pecador, mas enquanto o pecador é autor, é culpado do seu pecado, não se pode bendizê-lo. Vinde benditos, apartai-vos malditos. Para os benditos nós temos uma condição de graça, uma condição de amizade com Deus. Vinde benditos para o reino do meu Pai, apartai-vos de mim malditos para o fogo do inferno. Repito, preparado para o demônio e para os seus anjos. Vejam a diferença abismal
da forma como Jesus trata o céu e da forma como ele trata o inferno. Vinde benditos para o reino de meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. Isso é o céu. O céu foi preparado, foi querido diretamente por Jesus para os benditos do Pai. Já o inferno, não. O inferno não foi preparado por Jesus, por Deus Todo-Poderoso, para ninguém, a não ser para o demônio e para os seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Portanto, o inferno passa a existir por decisão do demônio. E se alguém for para lá, vai porque quer. Não porque Deus criou o inferno para essa pessoa. É só ler com atenção, não com infantilidade, não com superficialidade, não com rapidez, os textos do Novo Testamento. E nós vamos derrubar por terra qualquer argumento que ouse defender, insinuar que Deus Todo-Poderoso criou o inferno, fez o inferno, é o autor do inferno. Ah, então se Deus não criou o inferno, não fez o inferno, então ele não pode se irar conosco. Mas aí é que ele se ira mesmo. Mas aí é que ele se enerva mesmo. Por quê? Porque nós temos o quê? Um Deus que não pode compactuar com o pecado. Um Deus que não pode dizer tanto faz como tanto fez pecar. Absolutamente. A ira de Deus aqui se acende ao permitir, não impedir a criatura humana de enveredar pelo triste, pelo doloroso caminho do pecado mortal e, partindo desta vida empedernido, Deus Todo-Poderoso nada pode fazer senão permitir. E essa permissão, aqui nesse Evangelho, assume uma conotação tão dramática. Apartai-vos de mim, malditos. A decisão vocês já tomaram. Vocês é que quiseram. Vocês é que construíram esse abismo. Vocês é que armaram esta arapuca, esta armadilha na qual vocês se jogaram. O inferno é preparado para o demônio e para os seus anjos. Não foi preparado para vocês. Deus não preparou o inferno para ninguém. Se alguém for para lá, será por iniciativa sua. Por que alguém vai para o inferno? A resposta no juízo final, em Mateus 25, porque tive fome e não me deste, porque tive sede e não me deste, porque estive nu e não me vestiste, e assim por diante. No segundo bloco desse 15º encontro, daremos continuidade à maravilhosa catequese de Jesus sobre a ira de Deus, o furor de Deus. Não saia daí, até lá, se Deus quiser.